Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre a Bíblia, sobre a pedra de tropeço na vida de cada um de vocês. Porque se você estudar pouco a Bíblia, feliz você estará, pois crerá no Criador, crerá em seu Filho, alcançará a misericórdia divina e a salvação. Porém, se você começasse a aprofundar na Bíblia, a antiga aliança, a nova aliança, começar a fazer uma exegese, começar a fazer uma escatologia bíblica, começar a olhar as versões bíblicas católicas, as versões bíblicas etíopes e também as evangélicas, começar a cavucar a fundo, você vai descobrir muita coisa podre, mas podre de dizer assim, meu irmão, é impossível, impossível de que todos os ensinamentos aqui estejam corretos. Primeiro, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Primeira pergunta: a Bíblia já foi adulterada? Sim ou não? A Bíblia ela tem adulterações? Sim ou não? Responda com sinceridade. Se a Bíblia já foi adulterada, qual garantia que você tem que grande parte do que está ali é verdadeiro? O que eu preciso dizer para vocês, e isso eu posso afirmar com a minha vida, colocando a minha salvação em jogo, que Jesus Cristo de fato é verdadeiro. A única coisa a qual devemos nos amarrar nessa vida, que não só é o Messias, mas esse termo é um termo muito hediondo, porque ele é o próprio Deus, e muitas pessoas não querem falar sobre isso. A única coisa é o Cristo, é o Jesus Cristo de Nazaré. Isso é o que importa na Bíblia. Você começa a ler de João em diante, que ali você estará bem acolhido. Desde a época de Paulo, já havia uma grande discussão entre os judeus cristãos e os judeus ortodoxos na crença do Messias. Inclusive, capítulos e capítulos sobre a circuncisão, sobre seguir os mandamentos ou não, sobre guardar o sábado ou não. Já tinha essa discussão desde a época de Paulo. E eu não vim aflorar essa discussão aqui. Não vim. Mas eu preciso dizer para você que é uma pessoa que busca a verdade, porque a salvação e a misericórdia você encontra com Deus, cujo nome nos foi apresentado como Jesus de Nazaré. Ponto. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre a verdade, se você entende que esse mundo é podre, se você conseguiu compreender que a Terra não é uma bola giratória a milhares e milhões de quilômetros do universo, se você consegue entender que existem anjos, demônios e tudo mais, se você conseguiu aflorar para isso, se você chegou no ponto que existe inversão magnética e grandes resets na sociedade, pois bem, senhores, agora nós vamos falar uma coisa que é uma pedra de tropeço na mão de muitas pessoas. Pois bem, quero mostrar uma coisinha aqui para vocês entenderem de uma vez por todas, tá? Isso aqui, eu vou dar um zoom, ok? Isso aqui é a estátua fidedigna representada de Moisés. Fidedigna, representada de Moisés. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês seguiriam esse senhor aí de chifres? Se tivesse que escolher, vocês seguiriam? No primeiro dia que Moisés recebeu os 10 mandamentos, estava escrito: não matarás. A qual o termo se consagra em não assassinarás. No primeiro dia que Moisés recebeu, ele mandou matar 3 mil israelitas no primeiro dia. Se você pegar lá a história em Êxodo, você vai ficar horrorizado. O que eu vou dizer para vocês talvez não faça sentido, talvez vai contra a própria Bíblia. E eu tô falando isso para vocês porque um monte de gente de seita, porque isso é uma seita, vem encher o meu saco. Então, por exemplo, recebi algumas mensagens de uma galerinha que segue Yahushua e Yal enchendo o meu saco. Então, já que vocês estão enchendo o meu saco, porque assim, eu não falo de religião no canal, eu dou uma pincelada em Jesus Cristo. Eu sempre deixo de forma superficial para que as pessoas possam alcançar a salvação em Jesus.
Mas já que estão enchendo o meu saco, eu vou revidar na mesma moeda. É ponto final. Comigo não tem essa história de covardia, meu irmão. Covarde não entra no céu. Então, basicamente é o seguinte. Essa é a estátua de Moisés. Tu acha que esse cara era boa pinta? Tu acha que esse cara realmente era boa pinta? A verdade é que, na verdade, o povo israelita foi expulso do Egito. Não foi peregrinando pelo deserto, foi expulso. E mesmo assim, e mesmo expulsos do Egito, não foi todo o israelita que foi embora do Egito. Foi uma parcela de 5 a 10%. A galera ficou no Egito. O que acontece, e eu vou deixar isso bem claro para vocês, é o seguinte: a Arca da Aliança já existia no Egito Antigo, o tabernáculo já existia na crença do Egito Antigo. Tudo isso é uma grande cópia de encheção de linguiça. E você consegue confirmar isso pelos versículos de Estevão aqui que eu vou falar. O próprio Messias, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, em Mateus, em João, ele fala uma coisa. Não penseis. Eu vou até mostrar, porque a gente tem que mostrar as coisas para ver se os caras acordam. Então eu vou deixar isso bem claro aqui, tá? Para vocês poderem para vocês poderem ver aqui, ó. Olha só. Deixa eu pegar um versículo correto aqui, ó. João capítulo 5, versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés. Quem é o acusador? Vê se você acorda para a realidade. Vê se diante da Bíblia, das palavras do próprio Deus, você consegue acordar. Então olha só, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tem depositado a vossa esperança. Quem é o acusador no fim dos tempos? Moisés. Então eu vou deixar isso bem claro para vocês, mas bem claro, que Moisés não cumpriu os mandamentos de Deus, a ponto que ele não poderia entrar na terra prometida. Chegou um ponto que basicamente Deus falou assim: Moisés, você não entra na terra prometida. Não entra. Você não é digno de entrar na terra prometida. Vai entrar essa geração nova, a qual eu vou guiar, mas você não vai entrar. Se eu tô mentindo, vai lá, pega em Êxodo, você vai ver que Moisés fala assim: Deus, permita que eu possa subir a montanha e contemplar a terra prometida, porque ali você não vai entrar. Então, eu quero deixar isso bem claro, e eu acho isso importante, porque eu tava na minha quieto, gravando meus vídeos em paz, nem falando de religião eu tava falando. Deixa eu pegar aqui, centralizar isso aqui. Nem falando de religião eu tava na minha quieto aqui. Aí os caras me vêm falar de seita. Eu tô fora. Eu estou fora. Já participei dessas seitas malucas aí. São verdadeiras seitas. Adoradores do diabo. E o satanista, ele é menos servo do que o servo de Deus. Porque o satanista, ele tem um limite pra maldade. Ele sabe que tá seguindo o diabo. Ele sabe que existe um Deus. Ele sabe que ele tá enrascado. Agora, aquele cara que faz tudo amando de Deus, tudo amando de Deus, esse é pior do que os servos do diabo. Porque esse não tem palhão. Esse vai até o final da maldade, meu irmão. Então eu não me envolvo com seita, tá? Então, só para vocês terem ideia, o próprio Jesus falou: quem vos acusa, quem é o acusador é Moisés. Vou colocar aqui a estátua de Moisés novamente para vocês poderem ver aqui. Novamente a estátua de Moisés aqui, ó, tá? Tu quer que eu siga esse cara aqui? Você acha que eu vou colocar a minha vida, da minha família, amando de um cara como esse? Meu irmão, tem que ser muito otário para acreditar. É óbvio que não. Ponto número 1 é esse. Só para deixar essa pedra de tropeço pro lado. Ponto número 2, tá? Muitos têm falado de Eliseu. Que Eliseu é um grande profeta bíblico. Que Eliseu sacrificava parará, pururu, que eu tenho que falar assim hoje em dia, crianças. Né? Essa é a verdade, meu irmão. Toma cuidado com a nhaca que você segue. Olha só o que aconteceu com Eliseu. Tá? Vou deixar isso bem claro. De Jericó, tá? Isso aqui nós estamos falando em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, ok?
De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca! Quantas vezes você não foi xingado, você não foi humilhado e você nada fez a ninguém? Porque o mandamento nos ensina não matarás, né? Não assassinarás. Quantas vezes você foi humilhado, as pessoas fizeram coisas contra você e você nada fez contra essas pessoas?" Pois bem, então eles foram lá e gritaram os meninos para o Eliseu: "Suma daqui, careca." Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou. Quem é de Jesus Cristo amaldiçoa? Quem é de Jesus Cristo amaldiçoa? Não. Em nome do Senhor. Tá vendo que não é nome do eu sou aqui? Que se traduz em aramaico antigo de Jesus. Pois é, em nome do Senhor. É um título aqui, né? Pois bem. Então, olhando para eles, o amaldiçoou em nome do Senhor. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. E de Betel prosseguiu até Monte Carmelo, dali voltou a Samaria. Ou seja, depois que ele amaldiçoou, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Por causa de um xingamento de careca, 42 meninos foram mortos. Mas que maravilhoso profeta que é esse. Mas que maravilhoso profetinha, hein? Que simplesmente não aguenta uma zoação de careca e decide destruir, destroçar violentamente 42 crianças. Tá percebendo? Então não me venha com essa seita Natsarim que eu não tô com saco. Não tô com saco. Ah, mas Yahushua, Yahushua. Não tô com saco pra adoradores do diabo. Ou seja homem e seja satanista. Se você tá interessado no capeta, que siga o capeta. Mas não venha com essa bajulação, porque Ial é o nome, significa diabo, ok? Ial é diabo, a tradução de Ial é diabo. Qualquer pessoa que se emboque com esse nome, Ial, Iarro, tá proferindo ao diabo. Então não me venha com essas seitas. Não me venha. Eu sou seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Já me emboquei nessa seita durante 3 anos, foi a pior escolha da minha vida. Nunca eu passei tanta... Eu não posso nem falar essa palavra aqui, né? Desparará, gra, parará, sa, tá? Como eu passei nos anos a qual eu acreditei nessa loroca. Então não venha falar. Então aqui, não penseis que eu vos acusei. Acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés. Outra coisa importantíssima aqui, tá? A gente tá falando aqui de... Eu vou colocar aqui de uma maneira que fique mais fácil de você entender, ok? Os cara não podem deixar a gente em paz, né? É assim, quando você tá feliz, alguém vem tirar a sua felicidade. Os caras são oriçados. Esses servos do diabo, eles são assim. Eles não podem ver você feliz. Se eles verem que sua vida tá andando, que você tá feliz, que você segue a Jesus, que você cumpre os mandamentos, meu irmão, esses caras enchem o saco. Enchem o saco. Então lá, João capítulo 8, tá? Vamos ler aqui, olha só. Isso aqui é o Jesus falando com os fariseus. Replicou-lhe Jesus, né? Porque eles falavam que eles eram filhos de Abraão e não sei o quê. Se Deus fosse vosso pai, vós me amareis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender a minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, que é o diabo. Deixando bem claro aqui, novamente, refutando novamente essa nhaca aqui. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Tá bom? O pai deles é o diabo. Simples assim. De que eu leio de novo? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Aí, olha o que ele vai falar. E queres realizar o desejo de vosso pai. Ele foi, aqui a palavra é homicida, mas tudo bem, vamos usar essa palavra aqui. Desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Vou te fazer uma pergunta de novo aqui, para ver se você acorda. Quem que mandou degolar, destroçar 42 crianças, hein, no caminho de Betel? Quem que mandou? Você acha que Deus foi lá e falou assim, destrói 42 crianças? Quem que foi? Quem que é o Deus desses caras mesmo? Quem que é o Deus desses caras mesmo?
Então olha aqui, ó, vós tem como pai, tá, o diabo. Simples. É simples, ó, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e queres realizar o desejo dele. Então não me envolva com religião. Eu já cansei de falar, já gravei em 2 vídeos. Eu não pertenço a nenhuma religião. Eu sigo exclusivamente a Jesus Cristo. Não sou católico, não sou evangélico, não sou adventista, não sou gnóstico, não sou ateu, não sou espírita, não sou do candomblé. Eu respeito as religiões das pessoas, mas não quero me envolver com zero de religiões. Não quero me envolver com religiões. Não quero me envolver. Eu tenho amigos que são religiosos, aos quais eu confio. São pessoas maravilhosas. Mas eu não quero me envolver com religião. A pior praga nesse planeta é religião. Os homens criam guerras por causa de religião. Ocorre perseguição. Leis malucas. Perseguição. Tudo. Você sabe. Vou falar de uma outra religião aqui. Você sabe que a mulher, numa certa religião, não vou dizer o nome, eles cortam o cli, parará-pururu, torês da mulher, ou costuram. Né? Eu não quero me envolver com religião. Não sei se vocês entendem isso. Jesus não fundou uma religião, ele ensinou o caminho. E é exatamente essa conduta de vida que eu quero ter para minha vida. Seguir o caminho do Messias, mas não ser um caminho religioso. É ponto final. Ponto final. Então vamos continuar. Vamos continuar, porque a estrada aqui ela é longa. Olha só o que Jesus fala, Mateus capítulo 23, versículo 29. Isso aqui ele tá falando dos doutores da lei, tá? A ninguém vos chamei de rabi. O que é rabi? Mestre. A ninguém vos chamei de rabi. Um só é vosso mestre. Tá? E aí vai falando, a ninguém vos chamei de padre, porque um só é vosso pai. A palavra em italiano padre é pai. Ok? Não vos chamei de rabi e nem pai. E nem vos chamei de guia, porque é o guia das ovelhas, que na verdade o termo correto é pastor. E não vos chamei de pastor, porque um só é o vosso pastor, aquele que está no céu, que é o Criador, que é o Messias. Então, você não deve chamar ninguém desses nomes, tá? O templo de Deus não é feito por mãos humanas, nós vamos ver aqui, daqui a pouco. Então, eu sigo a Jesus, eu me considero livre. Um homem livre. Não pelo sistema, porque pelo sistema eu sou preso. O governo me faz escravo, as trevas me fazem escravo. Infelizmente, pelo mundo, eu sou um escravo. Mas por Cristo eu sou livre. Tá? Então eu não me envolvo com religião. Foi a pior escolha da minha vida. Não me envolvo. Não estou falando mal de religião nenhuma aqui. Estou explicando por que eu não me emboco com essas coisas. Aí ele fala, ai de vós, doutores da lei e fariseus. O que são doutores da lei? São aqueles que ministram a lei ao seu povo. Que é como se fosse hoje os juízes, os caras lá do alto escalão, tá? E os fariseus, que são aqueles líderes religiosos, que em outra hora eram tão altos quanto quanto os caras da lei. Hipócritas, ou seja, fazem aquilo que não... o que pregam não praticam. Porque constitui os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e declarai: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Assim diz Estevão: qual profeta a casa de Israel não perseguiu? Qual profeta a casa de Israel não perseguiu? Isso é um versículo bíblico. Desta forma, porém, testemunha contra vós mesmos, que sois filhos do que matam os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, raças de víboras. Ninho de víboras, olha. Quem está falando isso é o Jesus Cristo de Nazaré. Como escapareis da condenação do inferno? Pois é, meu irmão. Você acha que eu vou seguir uma crença que os caras são filhos do diabo, o outro lá tem chifre, o outro lá tem chifre, o outro lá mandou matar 42 crianças porque chamou de careca. Você acha que eu vou me embocar nisso aqui para agradar, saciar o seu ego? É óbvio que não. Tem limite para as coisas. Por isso, eis que eu vos envio os profetas, os sábios e os mestres. A uns assassinareis e outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Dessa maneira, sobre vós recairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário do altar.
Perseguiram todos os apóstolos de Cristo, trocaram Jesus Cristo por Barrabás, que era um bandido, crucificaram Jesus Cristo, e vocês querem me misturar no meio dessa religião. Então, assim, é isso que eu digo pra vocês. Então, antes de... E aqui tem uma coisa aqui, ó, olha só. Antes de tirar a trave do seu irmão... Deixa eu ver se eu vou achar esse versículo bíblico aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 5, tá? Só para vocês poderem entender aqui, ó. Versículo 5, olha só. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebeis a viga do que está no próprio olho? E como podeis dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do teu irmão. Então, antes de vir falar besteira para mim, tira essa trave que está no teu olho. Tira essa trave que está no teu olho. Eu acho que isso que é interessante de ser falado aqui. Meu irmão, eu tava na minha quieto, tava para gravar um vídeo aqui sobre mistérios, sobre cidades perdidas. Eu não quero, vou dizer para você que tá me assistindo, não me envolva com religião. Aqui no canal eu pincelo sobre Jesus Cristo de Nazaré, porque é o meu Senhor a qual eu devo a Ele satisfação. Então, a Jesus Cristo eu sempre vou pincelar, falar de Jesus aqui de forma simples. Porque feliz é o cara simples, a qual creu no Messias, creu em Deus, se arrependeu e alcançou misericórdia e salvação. Então eu vou falar de forma simples. Simples assim. Agora eu falo de forma simples não é porque eu sou burro não. É porque simplesmente esse é o caminho da verdade da vida. Então ponto número 1 é esse. Vou sempre falar de Jesus aqui, não importa o que aconteça. Agora ponto número 2. Eu não quero me envolver com religião. Não me categorize com religião, não me envolva com religião, não me enfie na religião, porque eu não quero a religião de ninguém. Não quero ser católico, não quero ser evangélico, não quero ser espírita, não quero ser judeu, não quero religião nenhuma. Eu não gosto de religião. Tá bom? De forma igual, eu quero distância dessas religiões. Distância. Então, antes de falar, você é filho do diabo, você tá indo pelo caminho obscuro, não sei o quê. Meu irmão, olha pra trave no teu olho. Olha pra trave no teu olho antes de você encher o meu saco aqui. Tá bom? Então assim, tô fazendo esse vídeo porque eu recebi... eu recebi uma carta no e-mail, recebi um pessoal aí falando em rede social, enchendo o meu saco. Enchendo o meu saco. São os justiceiros da lei, né? A galerinha da seita aí, Natsari, né? São os justiceiros da lei. Nós somos seres perfeitos, ponderados, somos seres maravilhosos, né? Filhos do diabo. 2 vezes filhos do diabo. É isso que vocês são. Porque vocês não são hipócritas de seguir o satanismo e tentam articular os mesmos ensinamentos do satanismo no cristianismo. Vocês são 2 vezes filhos do diabo. Não é só uma vez, não. Então não vem encher o meu saco aqui, tá? E aí eu espero não ter que gravar um outro vídeo como esse. Porque esse vídeo eu fiz em 15 minutinhos. Em 15 minutos, mas eu posso fazer um documentário aqui de umas 4 horas. Só provando com vídeos, com registros, que essa porcaria aí não segue a Deus. Então eu sou seguidor de Jesus Cristo, a qual confio a minha vida. Apareceu para mim, provou a sua própria existência fisicamente. Foi aquele que esteve sempre do meu lado. Então esse é a qual eu vou servir por toda a eternidade. Esse é a qual eu confio e deposito a minha vida. Não me envolva com religião, ok? Daqui pra frente nesse canal não quero religioso. Se você é da seita Natsari, seita, não é religião. Siga ela sozinho, não me envolva nessa história. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Daqui pra frente não quero falar de religião. Iremos falar de cidades voadoras, continentes ocultos, vamos falar de tecnologia militar secreta, Segunda Guerra Mundial, discos voadores, Antártida. Vamos falar sobre novas dimensões. Vamos falar sobre esses assuntos a qual eu gosto de falar. Ok? Vamos falar sobre esse assunto. Não me emboque em religião, tá bom? Esse canal aqui não é religioso. A gente gosta de falar de mistérios. Tá? Então espero que esse seja o último. Espero que seja o último vídeo que eu gravo sobre esse assunto. Tá bom? Seja o último vídeo que eu gravo sobre esse assunto. E daqui pra frente eu quero falar sobre outros assuntos. Não quero me envolver
Não, zero religião comigo, tá? Zero, zero, zero. A salvação tá no Messias. Se você crê, se você aceita, se você se arrepende, você alcança misericórdia e acabou. Ok? E ponto final. Eu não quero me envolver com religião. Religião para mim é uma pedra de tropeço. Simples assim, tá? Então nós vamos voltar ao assunto e vamos falar sobre outros assuntos aí, tá? Pois bem, para essa viagem não ser perdida mais do que já tá, existe esse site aqui, pessoal. É um site bem, bem antigo, tá? Chama LibraRising 2, ok? É um excelente site para a gente poder trabalhar em cima de muita informação legal. Informações de mistérios, informações de muita coisa aqui de outras religiões. Aí a gente tem que saber ponderar. Mas se você vem aqui, ó, site antigo, tá? E você clica na versão antiga do site, tá? Isso aqui essa segunda versão já era de 2016, essa aqui é de 2003. Você encontra o site na sua versão antiga, ok? E aí você vai procurando o assunto a qual você quer falar, tá? Chama Libra, inclusive tem que usar aquelas ferramentas. E daí você tem alguns artigos, alguns links, algumas referências. E cada site que você clica, por exemplo, vamos pegar uma aqui, tá? Vamos pegar o Plano Infinito de Matt Boylan, tá? Por exemplo. Aí você vai para um site que se chama Web Archive, tá vendo? Ó? Ou seja, isso aqui, essa página já não existe mais, tá? Ela já não existe mais. Aí você vai acessar a página antiga, né, do autor e vai pegar para poder estudar, tá? Por exemplo, eu já falei sobre essa teoria aqui que existem outros planetas. Só que não é da maneira convencional a qual nós acreditamos, e sim de uma maneira que seria mais ou menos como essa aqui. E aí você vai tendo referências, sites para você poder acessar e estudar aí, tá? Mas é mais ou menos dessa maneira a qual aí eu também acredito que seja, tá? Não dessa maneira aqui, mas sim dessa maneira aqui, ó. Só pra gente poder concluir para você não perder a viagem. Deus nos ensina da seguinte maneira: ou não sabeis que o vosso templo é templo de Deus e que sois santos? E Cristo mesmo, Messias e Deus diz, e assim diz Jesus: vós sois deuses, com D menor. Nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo. O que acontece na Terra é reflexo do que acontece em nosso corpo. Quando você tem, quando, quando você tem um, um vírus no seu corpo, quando você tem uma célula defeituosa em seu corpo, os anticorpos eles agem rapidamente. Eles vão até aquela célula e eles encapsulam a célula. Eles encapsulam a célula para impedir que o vírus se prolifere, para impedir que aquela bactéria ou aquele problema se prolifere. Então eles encapsulam a coisa. E aí eles vão começar a agir lentamente naquela cápsula, reduzindo ela de tamanho. Ora bolas, é o mesmo funcionamento da Terra. Você tem, da mesma forma, água acima do domo, assim como o corpo humano tem. Você tem um domo, uma proteção, que impede as coisas ruins de saírem daqui, porque você precisa controlar a situação para que não fuja do controle. E ao mesmo tempo você tem que gradativamente ir limpando aquela área para você depois expulsar aquela célula cancerígena do seu corpo, ou como uma espinha, como um nódulo, uma coisa que depois que você vai apertar e vai sair para fora. Pois bem, a própria Bíblia mesmo fala que o próprio inferno vai ser removido da terra. O que está no subsolo da terra. E aí, basicamente, o mesmo funcionamento do corpo humano, assim funciona a terra. Então vai reduzindo de tamanho. Então, para mim, é muito mais interessante eu não me envolver com religião e falar dos mistérios do mundo, falar dos mistérios, falar de. Do que se envolver com religião. Então, assim, vamos deixar isso bem claro como o último vídeo que eu vou falar aqui sobre esse assunto. Não me envolva com religião. Eu não quero saber de religião. Não quero, não tenho nada. Eu não tenho nada contra o judeu. Até porque os judeus nem sabem nem que eu existo. Não tenho nada contra cristão, tá? Não tenho nada contra ninguém. Nem essa seita maluca. Eu não tenho nada contra ninguém. A única coisa que eu estou pedindo para vocês é o seguinte: eu não quero falar de religião, tá bom?
O meu canal aqui, eu não desejo ficar falando de religião. O meu canal aqui, eu pretendo falar, se eu tiver que falar, de Jesus. Ok? Então esse não é um canal religioso. Se você quiser um canal religioso, vai procurar aí esses pastores na internet, no YouTube. Tem um monte de gente, acho que é Rodrigo Mussolini. Tem uma porrada de gente aí, ó. Eu até indico pra vocês aí, pra vocês poderem olhar aí, ó. Tem um monte de gente que é, não sendo eu, cara, tá vendo aqui, ó. Rodrigo Mussolini, não sei, Mussolini, né? Eu não faço nem ideia como é que é o nome desse cara aqui. Aí, ó, tá aqui, ó. Indicação minha, tá vendo? Ó, oração da manhã, alerta pra igreja, tá vendo? Ó, o filme. Tá tudo aqui, ó. Tem esse aqui. E se você é católico, tem o Padre Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo. Então tá aqui, ó. Ricardo, olha só. Então tá aí. Então já fiz uma indicação evangélica, uma indicação católica. Se você quer saber de religião, vá para esses dois canais aí, mas não me envolva com religião. Tá bom? Então tá aí, ó. O resto do terço, é, a vida e solenidade em Cristo, tá tudo aí. Então esses caras sabem mais de religião do que eu. Esses caras vivem a vida em religião, comem, tomam café da manhã com religião, vão dormir falando de religião. Então esses caras aí, ó, são os caras da religião. Vá lá para esses caras que se você quer ouvir a palavra de Deus, tá nesses canais aqui, ok? Nesses canais. Agora, quando você procurar sobre continentes perdidos, sobre discos voadores, dimensão, projeto secreto, aí você entra no meu canal. Aí a gente fala sobre esse assunto. Beleza? Finalizado aqui, ponto final. Bateu um martelo nessa história de religião. Então não me venha com carta, não me venha com mensagem em privado, não me venha com mensagenzinha em Instagram, nem nada disso, falando de religião, que eu não quero me envolver com religião, tá bom? Então eu sou seguidor de Cristo e a Ele a qual pertenço. A minha vida é estar em Cristo. E ponto final, não me envolvo com outras coisas. Saiu do corpo de Cristo, eu não me envolvo, tá bom? E meu canal também não é um canal religioso. Não é um canal religioso. Coloca na sua cabeça que o meu canal não é religioso, tá bom? Não tenho, aqui no meu canal eu tenho inscrito do candomblé, inscrito satanista, inscrito cristão, inscrito evangélico, inscrito judeu. Tem uma porrada de gente que é inscrito no meu canal e que veio exclusivamente para aprender sobre outros assuntos a qual não é religião. Porque eles sabem que religião não é comigo. Então, vamos manter essa distância aqui, tá? Eu estou longe de religião, ó, me afasta de religião. Tá bom? Bom, espero que tenha entendido isso aí, tá? Infelizmente eu tive que gravar um vídeo como esse, porque se eu não gravo, essa galera não se toca, velho. Não se toca. Fica na paz.